Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos refletir sobre as palavras do arcebispo Carlo Maria Viganò, em sua homilia sobre a festa da purificação de Maria Santíssima. A pregação aborda a importância da humildade de Nossa Senhora em confrontar o orgulho e a desobediência de Satanás, especialmente nos dias atuais, em que vemos cada vez mais a promoção do egoísmo e da autossuficiência. Em paralelo a isso, Monsenhor Viganò traça uma analogia à atual liderança espiritual da Igreja, e os riscos que os sacerdotes correm por se calarem diante dos comportamentos modernos, por medo de serem julgados pelas pessoas. Ele diz que os tiranos deste mundo, investidos de ofícios civis e eclesiásticos, e também aqueles que lhes prestam homenagem servil, por medo de parecerem ir contra a maré, ou de serem apontados como rígidos, fundamentalistas, não inclusivos e divisivos, se lembrem disso. E também aqueles que, usando fraudulentamente uma autoridade para o propósito oposto àquele que a legitima, acreditam que podem dominá-lo sobre seu súdito. Isso é orgulho exagerado, e uma tola presunção de desafiar o céu. Vamos ao vídeo. Meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes aos olhos de cada povo. Com estas palavras, o idoso Simeão louva ao Senhor por lhe ter concedido o privilégio de poder testemunhar o cumprimento das profecias, podendo ter nos braços o menino Messias, levado ao templo para ser oferecido de acordo com as prescrições da antiga lei. Aquele cântico curto, mas profundo, repete-se todas as noites em Compline, porque a oração que a Igreja recita no final de cada dia, nos prepara para o fim do nosso exílio terreno, com o rosto voltado para Nosso Senhor. A festa de hoje foi dedicada, até a Reforma de 1962, à purificação da Santíssima Virgem, sendo, portanto, uma recorrência mariana de natureza penitencial, como demonstram as vestes de cor violeta. O rito de purificação de 40 dias após o parto era penitencial, e todas as mães judias eram obrigadas a se submeter a ele. A Santa Igreja também preserva no ritual romano a especial bênção para as mães que deram à luz. Infelizmente essa bênção caiu em desuso atualmente, mas seria uma prática piedosa se fosse restaurada, em razão de seu significado espiritual. Esse significado é bastante expressivo, pois do mesmo modo que o rito do batismo de Nosso Senhor, no Rio Jordão, assim também o rito da purificação não tinha estritamente sentido ou utilidade para Maria Santíssima, uma vez que ela é pura e sem pecado, em virtude de sua Imaculada Conceição. Com a sua submissão à lei vigente naquela época, Nossa Senhora dá-nos um exemplo de obediência aos preceitos religiosos, para que não nos esqueçamos de que somos filhos da ira, e que só merecemos a graça por causa dos méritos infinitos que o nosso Salvador adquiriu para nós, através da sua paixão e morte na cruz. A reforma de Roncalli, que foi trabalhada por muitos dos mesmos especialistas que trabalharam na reforma da Semana Santa, sob Pio XII, e depois em todo o corpo litúrgico, com o rito montiniano, mudou o nome da festa da purificação da Santíssima Virgem para a apresentação no templo de Nosso Senhor. A motivação era colocar a celebração em uma luz cristocêntrica, algo em si mesmo lícito e que, portanto, foi acolhido pelos párocos. Na realidade, o objetivo dos autores da Reforma de 1962 era abrir a janela conciliar de Overton, inaugurada com a abertura da Semana Santa, o propósito inominável, que por esta razão deveria ser mantido estritamente oculto, para não comprometer os desenvolvimentos futuros, consistia em enfraquecer o culto da Virgem e dos santos, como se pode ver, por exemplo, a partir da reclassificação das festas do ciclo santoral, de modo pró-protestante. Compreendemos então como, sob o disfarce de uma mudança inofensiva e doutrinariamente aceitável, o desejo não era tanto enfatizar a centralidade de Nosso Senhor no ciclo litúrgico, mas usá-la como pretexto para excluir a Mãe de Deus, que era considerada um obstáculo ao diálogo ecumênico. Assim, por pequenos passos, os inovadores conseguiram fazer esquecer a doutrina da mediação e da corredenção de Maria Santíssima, sem negá-la explicitamente.
Em vez disso, os hereges mostram seu horror até mesmo em simplesmente nomear Nossa Senhora, porque sua humildade e obediência constituem uma afronta intolerável ao orgulho e desobediência de Satanás. E se em sua infinita sabedoria, o Senhor queria que a Virgem Imaculada pisasse na cabeça da antiga serpente, por que deveríamos fingir tratar diretamente com ele, como fazem os protestantes, desprezando a poderosa medianeira que ele nos deu aos pés da cruz, como mãe e advogada? Não ofenderíamos o Senhor tratando com pouca consideração e desconfiando da glória de Jerusalém, da alegria de Israel, da honra de nosso povo? Deixemos de lado estas observações, e meditemos sobre os mistérios desta festa, na qual a verdadeira religião triunfa sobre a superstição, substituindo as anteriores festas pagãs pelo rito da bênção das velas. O Papa Santo Gelásio queria instituir esta festa porque no final do século V, ainda havia pessoas em Roma entregues ao culto de ídolos, carregando tochas pela cidade. Cristo, a luz do mundo, reapropria-se, portanto, do símbolo de luz que os pagãos tinham usurpado dele. Neste sentido, é significativo recordar a interpretação mística de Santo Anselmo. A cera, diz ele, obra das abelhas, é a carne de Cristo. O pavio que está dentro é a alma, e a chama, que brilha na parte superior, é a divindade. Carne, alma, divindade. A união destes elementos permitiu a Nosso Senhor redimir-nos como cabeça da raça humana, expiando a infinita ofensa de Adão, graças ao valor infinito do seu sacrifício, o próprio sacrifício do homem-Deus, oferecido à majestade do Pai em reparação pelo pecado original, e por todas as faltas cometidas pelos homens até ao fim dos tempos. O velho Simeão disse: porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste perante a face de todos os povos. A salvação é um evento estendido a todos, e ao contrário do povo escolhido, o povo cristão não se distingue por raça, mas por adoção. Com efeito, é pelo nosso batismo que somos constituídos filhos de Deus, seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo, como diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 19, e como canta o salmista ao dizer: o Senhor é a minha herança e o meu cálice. É por isso que a salvação foi preparada à vista de todos os povos. É por isso que todos os povos são chamados a conhecer, adorar e servir o verdadeiro Deus. A revelação aos gentios e a glória do povo de Deus, que é a Santa Igreja, estão intimamente ligadas. Sem pregação não há revelação, e sem revelação não há glória para Jerusalém celestial, para o novo Israel. Mas se as infidelidades da sinagoga em reconhecer a luz de Cristo causaram sua queda e a dispersão de seus filhos, quanto maior será a desonra para aqueles que vivem sob a nova e eterna aliança, renascem em Cristo e ressuscitam com Ele, mas não pregam a salvação que Deus realizou através da paixão de seu divino Filho? Quando Nosso Senhor encontrou os escribas no templo, explicando-lhes o significado das Escrituras, em particular, e mostrando-lhes como as profecias foram cumpridas nele, a sinagoga ainda era fiel à aliança com Deus. Mas quando ele foi denunciado pelo Sinédrio a Pôncio Pilatos, com a acusação de blasfêmia, tendo-se proclamado como Deus para que ele fosse morto, os sumos sacerdotes negaram a fé, cegos pelo medo de perder seu prestígio com a vinda do Messias, a quem os judeus consideravam não apenas como um salvador espiritual, mas também e sobretudo, um salvador temporal e político. A apostasia daqueles homens levou-os a silenciar as verdades contidas no Antigo Testamento, que repudiavam sua tentativa de adaptar a religião à conveniência do tempo e das circunstâncias, e que tantas admoestações severas haviam merecido dos últimos profetas de Israel. O povo judeu, mantido na ignorância pela autoridade religiosa da época, estava certamente desorientado e escandalizado, uma vez que sua simples fé lhes ensinava que havia chegado a hora do nascimento do Messias, na cidade de Belém. É por isso que toda uma casta sacerdotal, a tribo de Levi, foi dispersa com a destruição do templo pelo imperador Tito. Ainda hoje os filhos da sinagoga estão espalhados por todo o mundo, sem um lugar de culto, e também sem serem capazes de reconstruir a genealogia dos levitas para celebrar os sacrifícios. Um destino terrível de um povo,
por causa da traição de seus sacerdotes. E no entanto, diante da evidência da severidade com que o Senhor julga seus ministros, especialmente quando eles falham em seus deveres sagrados e enganam os fiéis, os clérigos da nova aliança parecem considerar muito levianamente suas próprias falhas, suas próprias infidelidades, e seu próprio silêncio diante daqueles que proclamam o erro e negam ou permanecem em silêncio sobre a verdade. Neles encontramos o mesmo orgulho exagerado, a mesma presunção tola de desafiar o céu, que é irremissivelmente punido com Nêmesis, o castigador fatal do abuso de autoridade e orgulho. Que os tiranos deste mundo, investidos de ofícios civis e eclesiásticos, e aqueles que lhes prestam homenagem servil, por medo de parecerem ir contra a maré, ou de serem apontados como pessoas rígidas, fundamentalistas, não inclusivas e divisivas, se lembrem disso. E também aqueles que, usando fraudulentamente uma autoridade para o propósito oposto ao propósito que os torna uma autoridade legítima, e acreditam que podem dominá-lo sobre os seus súditos. Quando eles morrerem, nada restará de suas péssimas obras. Aproximemo-nos, portanto, do santo sacrifício com o santo temor de Deus, purificando-nos do pecado através do sacramento frequente à confissão, e recitando o ato de contrição com corações arrependidos, logo que cometemos qualquer falta. A nossa disposição espiritual para nos corrigirmos e nos tornarmos menos indignos dos divinos mistérios, nos ajude a acolher o Santíssimo Sacramento com recolhimento e fervor na comunhão eucarística. Rezemos. Que a luz de Cristo ilumine as nossas mentes nestes momentos de provação, e inflame os nossos corações com o amor da caridade, para que possamos, por nossa vez, ser uma luz para iluminar os povos. Que a nossa vida seja um testemunho cotidiano de sermos verdadeiros filhos de Deus, para que possamos exclamar com o salmista: O Senhor é a minha herança e a minha salvação. E assim seja.